Bem, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos trabalhar com o tema, primeiros socorros, tá certo? Fratura e queimadura, tá certo? Meu nome é professor Milson, tá certo? Caso alguém tenha alguma dúvida, meu e-mail é milsonfigueiredo@yahoo.com.br, tá bom? Então nós vamos começar hoje com fratura, né? Principalmente acontece muito no nosso curso de educação física, falar um pouquinho sobre fratura, tá certo? O que é a fratura, né? O que podemos dizer que é a fratura? É a perca da solução continuada de um osso ou cartilagem, também definida como lesão nas extremidades, é uma interrupção da continuidade do osso, segundo Brunner. Então, o que nós podemos dizer? Que no osso ele foi machucado, né? Ele foi fraturado. Aqui no caso, podemos ver aqui no vídeo que ele está sendo fraturado. Então ele teve a perca da sua continuidade. Ele de uma certa forma ele quebrou no meio, né? Então aí no caso aí nós temos os dois tipos, fratura exposta e fratura interna, né? No caso aí foi uma fratura interna, né? Só para a gente ter uma noção do que acontece, principalmente quem for para a área esportiva, certo? Vai estar lidando muito com essa parte de fratura, tá certo? E aí, como eu tinha explanado para vocês antes, os tipos de fratura, tá certo? Há dois tipos de fratura. Fratura fechada ou interna, quando o osso se quebra, mas a pele não é perfurada, né? Não tem, ocorre hemorragia, mas a hemorragia é interna, não ataca a epiderme, né? Não fura o tecido epitelial, então o osso ele não fica exposto, tá certo? Ou fratura exposta, aberta, é quando o osso está quebrado e a pele é rompida, rompe os vasos, rompe vasos capilares, rompe tecido epitelial e o osso ele fica de maneira exposta, né? E aí nesse tipo de fratura nós temos que ter cuidado, tá certo? Porque na fratura interna nós temos que mobilizar o mais confortável possível, tá certo? E levar para a ajuda, né? Levar para o caso pro pronto-socorro, tá certo? Na exposta, como teve sangramento, a gente tem que estancar o sangue e limpar o osso, tá certo? Tem que ter uma limpeza, né? Não pode se deixar, porque senão pode gerar, já está infeccionado porque teve contato com o meio externo. E aí, se teve contato com o meio externo, a gente tem que estancar o sangue, caso tenha alguma hemorragia, e limpar para ir para o pronto-socorro, certo? Ok? E é caso também de urgência, tá bom? Ok? Nesse caso aqui, ok? Que a gente faz esse estudo, ó, onde quebrou essa fratura aqui, certo? Foi uma fratura, certo? Interna, onde ele quebrou tíbia e fíbula, tá certo? Foi uma fratura na parte medial, da parte distal do osso. Hoje nós estamos vendo aqui onde foi que bateu direitinho. Isso é passível de acontecer. No caso de cirurgia, por quê? Porque o osso partiu ao meio, né? Então aí nós só podemos explicar por que isso aconteceu. No caso, mas professor, mas ele treina para isso. O osso, ele, de uma certa forma, no popular, o pessoal fala que pode estar calejado, né? Mas no caso aí foi uma fratura. Por quê? Porque foi no meio do osso. Então, se foi no meio do osso, ele partiu. O outro, mesmo fazendo a defesa, é colocamos como se fosse uma navalha, tá ok? Então aconteceu esse procedimento. No caso aí, uma fratura aí exposta, tá certo que teve sangramento, o que nós temos que fazer? Né? Nós temos que limpar, estancar o sangue e levar para o pronto-socorro, tá certo? A medida mais correta, tá certo? E aí eu coloquei essa partezinha de entorse. Professor, mas entorse nos primeiros socorros acontece muito na área de educação física, principalmente a área de desporto e também a área de recreação, que é um entorse, né? Um entorse é uma lesão de ligamentos de uma articulação sem deslocamento da superfície articular. Vamos pensar aqui, qual é a função dos ligamentos? Função dos ligamentos é ligar um osso a outro osso. O que é uma articulação? A articulação é formada por dois ou mais ossos, certo? Quando acontece o entorse, o que é? Eles pegam, o osso pega, tá certo? Acaso a articulação, ela rompe líquido sinovial e cápsula articular. Como assim líquido sinovial? Líquido sinovial é um lubrificante que nós temos natural do nosso corpo, que serve para poder lubrificar nossas articulações. E a cápsula articular
ela vai envolver esse líquido sinovial. Ah, professor, então é por isso que quando às vezes eu torci o tornozelo ficou inchado, porque rompeu o líquido sinovial vazou, como também rompeu alguns capilares e vazou algum sangue. Então teve uma pequena hemorragia interna, tá certo? Então a gente vai ver essa partezinha, ok? Vai ter uma ilustração, ok? Em caso de entorse, o raio de ação normal da articulação é ultrapassado com o efeito de impacto causado dano por distorção no aparelho cápsula ligamentar. E aí vem cápsula articular e ligamento, tá certo? Os ligamentos são tecidos e estruturas elásticas até certo ponto, tá certo? Porque ele vai até o seu limite, certo? Que conectam um osso a outro osso, tá certo? E aí encontra-se geralmente em todas as nossas articulações nós temos ligamento. Como eu tinha dito para vocês, que a função do ligamento é ligar um osso a outro osso, tá certo? E os tipos de entorse. Entorse benigno, quando não há ruptura de ligamento, e o entorse grave, quando há ruptura de ligamento, tá certo? Professor, mas e o estiramento? Alguém pode perguntar o que é o estiramento, né? O estiramento muscular é quando tem, certo? Uma ruptura na musculatura. E aí é dado como grau 1, 2 e 3. Certo? Grau 1 mais leve, 2 profundo, 3 ruptura quase total ou ligamento, da parte ligamentar ou então muscular. Tá bom? Ok? E aqui vamos entender melhor um pouquinho da anatomia. Aqui ele teve uma inversão, tá certo? Aqui os ligamentos, nós estamos vendo aqui o ligamento. Esse osso aqui é o osso da fíbula, malelo lateral, tá ok? Aqui calcâneo, ok? Navicular, cuboide, são os ossos que compõem a articulação do tornozelo. Nesse caso desse entorse, ó, aqui podemos dizer que foi um grau 2, uma torção quase por completo, tá certo? Grau 1, tá ok? Então no caso aqui, como é que nós podemos proceder no caso de uma fratura dessa aqui, tá certo? O que nós vamos fazer, tá certo? Como eu disse para vocês, grau 1, grau 2, grau 3, o que nós vamos fazer nesse caso aí? Eu tenho que imobilizar, certo? Colocar o gelo é anti-inflamatório natural, certo? É um anti-inflamatório natural, ok? E aí eu vou para minha contusão, no caso esse entorse aqui, vou colocar o gelo, vou imobilizar e vou levar para o pronto-socorro. Professor, mas no caso de um entorse, né, dependendo do grau do entorse, eu não preciso imobilizar. Ok, não preciso engessar, perdão. Ok, mas você vai imobilizar a maneira correta de colocar o procedimento do gelo no tratamento fisioterápico, né? Para poder restabelecer todo a função dos ligamentos aqui. No caso, o que eu vou fazer? Vou colocar o gelo, ele vai estar na altura mais ou menos elevada do meu corpo. Para quê? Porque lembramos que no tornozelo aqui é uma extremidade do corpo. E como é uma extremidade do corpo, né, difícil de irrigação sanguínea. Então a gente eleva, tá certo? Coloca a pessoa deitado e bota o pé sobre uma cadeira, né, para ficar na parte superior e começa a fazer a aplicação do gelo. Isso aí vai ser mais fidedigno e a recuperação vai ser muito mais rápida, tá certo? Lembrando que os entorses, gente, só a título de curiosidade para a gente trabalhar, eu não vou massagear. Por quê? Porque já foi rompida a cápsula articular. Então aquele inchaço, além de ter sangue coagulado, né, um pouquinho por isso que professor, então é por isso que às vezes quando eu tô com entorse, meu tornozelo fica logo preto, que é sangue coagulado. Então acontece isso, que eu tenho que fazer? Primeiro tratamento, gelo, anti-inflamatório natural, fora o anti-inflamatório que você for tomar, possivelmente para sanar a dor. E água quente. Água quente ela é vasodilatador. Então aquele sangue que está coagulado, aquele sangue que está ali pedrado no seu corpo, né, no caso, ele vai espalhar. Então na hora que eu coloco água quente, ele vai o que? Expelir, ele vai espalhar para outra parte do meu corpo, tá certo? Ok? E aí os sinais, os sintomas, ó, deve desconfiar quando há fratura. Sempre que a parte suspeita não possui aparência ou função normal, quando houver, tá numa partida, não sabe se
torceu ou fraturou, tá certo? Dor no local atingido, certo? Incapacidade de movimentar o membro, posição anormal do membro, sensação de atrito no local, né? No caso fica aquele formigando, porque tem a entorse e tem a fratura. No caso, geralmente quando acontece em atividade física, né? Ou jogando, os quimiorreceptores, a adrenalina está lá em cima, que faz com que você não tenha dor, certo? Então, normal dá uma dormência no local. Por quê? Porque se fraturou, se rompeu, né? Não tem conexão, ok? E aí, como proceder? E aí vem aqui. Em caso de uma fratura fechada, verifica-se a circulação do tato, certo? Vai pegar como é que está a circulação do sangue, imobiliza com talo e atadura e leva o pronto-socorro. Em caso de fratura aberta, não se deve tocar no osso, né? Deve cobrir com um pano limpo e limpar. Eu tenho que limpar a fratura, não é o osso, é limpar a fratura. No caso, como foi fratura aberta, se tiver hemorragia, eu tenho que sanar essa hemorragia, tá ok? Então aqui, olha aqui o entorse, como é que ele é feito, o torniquete, no caso aqui é feito a tala, olha a espessura aqui do pé, isso aqui foi sangue dilatado, tá certo? Ok? Então ele fez esse torniquete para quê? Aqui foi uma fratura, não foi um entorse, ok? Então nós vamos parar nesse momento aqui, tá certo? Próxima aula nós vamos iniciar com queimaduras.